Vamos invocar a presença de Deus, cujo nome também é esperança, para que Ele faça arder em nosso coração o desejo de renovar a vida e de cultivar o desejo de coisas boas. Por isso, de onde você está, no silêncio do seu coração, traga todos os sentimentos positivos, o desejo de sorte, prosperidade, saúde, para que Deus te alcance e com a sua bênção te fortaleça. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Que introdução bonita, né? Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, eu sou o Diácono Alex, estamos aqui em mais um programa do Pra Deus. Hoje vamos conversar com Padre Wagner. Padre, para iniciar a nossa história assim, como que foi o início da sua trajetória? Quando que o senhor descobriu que o senhor tinha esse tipo de vocação? Eu costumo dizer às pessoas que eu não me recordo de um dia na minha vida em que eu não quis ser padre. Na minha infância, segundo os meus parentes contam, desde os 4 anos de idade, eu já brincava de missa, já gostava de ir à igreja. A minha família é uma família católica de natureza, mas os meus pais não tinham nenhuma função na comunidade. Meu pai era comerciante, minha mãe ia à missa aos domingos, ele também, mas eu sempre me sentia atraído a estar com mais frequência na igreja. Aos poucos fui me inserindo nos trabalhos da comunidade e começou a ideia de querer ser padre. Sou filho único, meus pais não apoiaram a decisão no início, né? Depois de um tempo eu namorei, comecei um outro curso, mas aí num determinado dia eu senti que era preciso decidir o futuro. Quando a gente pensa no futuro, a gente fica preocupado, o que vai ser? E pensando em decidir o futuro, eu percebi que a resposta de amanhã nós escolhemos hoje. E eu disse, então é preciso parar tudo, realizar o desejo do coração, dizer sim a Deus e apostar a vida nisso. Então eu me lembro, era o dia 11 de setembro, dia dos atentados lá das Torres Gêmeas, do World Trade Center, do ano de 2011, quando eu decidi deixar o curso que eu fazia, deixar a comunidade a que eu pertencia, deixar um namoro que eu tinha de 2 anos, né, e dar o primeiro passo de ingressar no seminário. E de lá para cá foram 9 anos de preparação até o dia da realização do sonho, da concretização, que foi a minha ordenação diaconal, a 31 de agosto de 2018, e depois a ordenação sacerdotal no ano seguinte, no dia 2 de fevereiro, ambas em Paraty, aqui no interior do Rio de Janeiro. Caramba, então, só pegando um gancho, o atentado do 11 de setembro foi o que despertou o gatilho? Não. O atentado aconteceu, eu era criança. Isso, quando eu decidi ser padre, já era o ano de 2010, já fazia anos do atentado. Tá. É que para marcar a data, né, quando se fala 11 de setembro, todo mundo... Eu pensei que já tinha um gancho lá de trás. De modo nenhum. Mas essa caminhada, ela vem crescendo dentro do Senhor, né? O chamado vem tentando puxar o Senhor para esse lado. E como é que foi, assim, os passos iniciais? A igreja, ela tem uma estrutura formativa, né? O Papa Bento XVI, de feliz memória, ele escreveu um documento chamado Ratio Fundamentalis, que é a razão fundamentada, onde ele coloca os pontos da formação, né, que são necessárias para constituir uma pessoa apta para o exercício do ministério sacerdotal. Então, o primeiro passo é um acompanhamento vocacional, que a gente chama de período de discernimento. Depois, o ingresso na primeira etapa de seminário, que é a etapa do propedêutico, onde se aprende a vida litúrgica, onde se aprende o ritmo do seminário, porque é uma casa assim com muitas pessoas, com regras, normas, horários e etc. E aí depois o início da vida acadêmica, que é o que nós chamamos de seminário maior, onde se cursa os 3 anos de filosofia, que nós chamamos o tempo da síntese pessoal, onde a pessoa é chamada a descobrir
razões para fundamentar a sua fé. No compêndio do Vaticano II existe uma expressão que eu gosto muito. Por que o padre estuda filosofia? Qual o sentido disso? Porque ele é sempre chamado a dar respostas sobre o mundo, sobre o homem e sobre Deus. Quando eu cheguei aqui, vocês disseram, quase ninguém tem acesso à vida pessoal do padre. Porque muitas vezes se vê no padre uma presença que responde tantas angústias que, como ele vive, onde se alimenta, de que forma, não é tão importante assim. Depois, a segunda e última etapa é a etapa da teologia, que é a formação final, onde se estuda durante 4 anos a vida de Jesus, o seu ministério público, os dogmas da igreja. O objeto do estudo da teologia é o próprio Deus. Então, é uma ciência que busca elevar a sua transcendência para uma compreensão inteligente da fé. E aí, por fim, concluído esse período, né, depende muito da realidade. Se o padre ele está na formação para a vida diocesana, o bispo, com o seu conselho de formadores, vai acompanhá-lo. Dentro de 5 dimensões. A formação intelectual é apenas uma. Depois, a formação espiritual, comunitária, humano-afetiva e pastoral. Se nessas 5 dimensões ele aparenta ser uma pessoa integrada, ele então é apresentado para ser ordenado presbítero. Fica primeiro diácono, que representa o tempo do serviço, que Jesus também realizou, e depois o presbiterato, que é, digamos assim, uma comunhão mais estreita à pessoa de Jesus para o serviço dos irmãos. Então, no mínimo, essa caminhada leva 7 anos, no meu caso, 9. Assim, eu sou um pouco leigo com essa liturgia, então eu vou tentar trazer para a minha realidade, né? Mas um chão um pouco mais embaixo aqui. O senhor tem inicialmente uma fase que é o propedêutico. O propedêutico ali é o início. É o início. Isso. Como que o senhor ingressa nessa parte? É por espontânea vontade? É por seleção? No meu caso, como eu disse, eu sempre participei da igreja, né? Então, o jovem que se sente vocacionado, se tiver alguém acompanhando aí, fica o convite, vale a pena ser padre. Na verdade, não vale a pena, vale a vida ser padre. Ele deve se apresentar a um outro padre. Dizer, olha, eu tenho desejo de discernir a minha vocação e eu quero ser padre. E esse padre, então, vai direcioná-lo a um acompanhamento, ou então a um encontro, e ali ele vai discernir, eu quero ser padre na diocese. Então acompanha-se esse jovem durante um período, se ele for desconhecido, e apresenta-o para o seminário. O seminário representa esse lugar da semeadura. Sim. Você põe o jovem lá como lançando uma semente. Sim. A organização do seminário, a equipe formativa, vai cuidar para que aquela semente germine, cresça e produza fruto. Então, no seminário menor, não tem nada a ver com aquelas outras liturgias que ocorrem normalmente, crisma, Não. Nós estamos falando de coisas distintas. Para que a pessoa ingresse no seminário, ela já tem que ser uma pessoa iniciada na fé. Isso compreende que ela seja batizada, tenha a primeira Eucaristia, já se confesse e tenha o crisma. Seja madura, né, necessariamente constituída católica para entrar nesse processo. É claro que acontece casos em que a pessoa se encontra dentro da vocação e não tem os sacramentos da iniciação. Então aí ela vai entrar num processo de catequese, primeiro receber os sacramentos, depois ser enviada ao seminário. E mais ou menos em que idade a pessoa que fez todos os sacramentos iniciais, ela consegue chegar? Terminando a formação normal, o ensino médio. Ah, tá. Entendeu? Então casa ali com a idade de formação 17, 18 anos, por aí. Entendi. E aí, depois disso, né, a pessoa tá ali na parte de seminário menor, né? Isso. Faz o propedêutico. Faz o propedêutico e tudo. E depois de um ano, entra no seminário maior para cursar filosofia, teologia e começar o seu estágio pastoral, a sua vida. Aí, nesse estágio, já é considerado de nível de graduação. Isso, já é um nível de graduação do curso superior. E assim, como que funciona lá o curso? Porque, normalmente, um curso de ensino superior ele é remunerado, né? Precisa ser pago. Ou... Boa, muito boa essa pergunta. Existe uma ideia, né, de que a igreja ela não precisa de dinheiro. Isso não existe. Nós não somos de ficar pedindo dízimo. A gente não pede, a gente não fala. Claro, a gente tem nossas campanhas, né? Em toda missa tem uma coleta, onde se recolhe o dinheiro de quem está ali. Mas uma coisa é se pensar, para onde vai esse dinheiro?
esse dinheiro forma os futuros padres. O seminário é mantido pelo dinheiro do povo, que sustenta a formação daqueles que futuramente vão lhes dar a Deus. Veja que coisa bonita. O dízimo que você oferece na sua paróquia, a contribuição que você dá na missa, ela sustenta o clero, mantém a formação, administra o templo e também mantém a liturgia, que é a aquisição de todo o material que nós precisamos para a ação do sagrado, para a expressão do divino no humano, que são todas as nossas cerimônias. Então o seminário, ele é mantido pelo povo através das paróquias nas dioceses. No nosso caso, por exemplo, os nossos seminaristas moram no seminário de Petrópolis. Então a diocese de Itaguaí paga por cada seminarista que ali reside, para que ele possa estudar, para que ele possa residir, ter a sua dignidade enquanto pessoa. Pode trazer para a gente aqui, padre. Sinta-se à vontade, obrigado. Tá? Enquanto nós vamos conversando, o senhor pode degustar. Tem como trazer o... E aí, aproveitando que a gente, né, tá nesse momento aqui, qual é o momento em que a vocação e o chamado se unem depois dessa parte do seminário maior, em que você se encontra naquilo que você vai fazer para o resto da vida? Porque vocês fazem a primeira formação como filosofia, né? Essa é como se fosse o estágio inicial e forma a sua primeira parte. E aí depois? O seminário, ele é, por assim dizer, um tempo de constante discernimento. Eu tinha um padre formador que dizia assim: todos vocês têm a chave da porta, para que assim como vocês entraram, quando vocês desejarem, vocês possam sair. Ninguém é obrigado a ser padre. Outro dia, alguém me fez uma pergunta, num outro podcast, inclusive. O senhor acha que o padre deveria casar? Não, não acho que o padre deveria casar. Porque quando eu escolhi ser padre, eu decidi renunciar à vida matrimonial para abraçar o celibato. É o celibatário por escolha. Por opção. A igreja não me forçou a isso. Eu livremente me dispus a isso para servi-la. Então, no tempo em que nós estamos na formação, nós vamos refletindo sobre isso. A igreja se ocupa de fazer com que a gente entenda a missão, a função e, sobretudo, a obrigação que temos diante das pessoas e diante dela, para que a gente não ache que o ministério está a nosso serviço, mas nós, por causa dele, estamos a serviço do povo. Então, quando você chega próximo da ordenação, você já tem o perfil de padre. Eu costumo dizer sempre aos seminaristas que nós nos tornamos padres no seminário. O dia da ordenação, ele vem só para com que nós possamos ser revestidos da graça de Deus e enviados em seu nome. Mas no nosso coração já pulsa a vida sacerdotal, o desejo de se consumir e se entregar pelos irmãos. Por isso o seminarista vai todo final de semana para uma paróquia, para exercer um trabalho, para estar junto de um padre, e ele deve cultivar a sua vida interior, ele deve cultivar o seu amor pelo povo, o seu gosto pelo sagrado, as suas aptidões naquilo que o ministério vai possibilitar ele realizar na vida de tanta gente. Essa separação, né, do mundo, essa parte do se tornar consagrado para algo que é ser vocacional, separado, né? Esse chamado, ele vem e ele é assim desenvolvido durante esse momento, né? Já o senhor conhece alguém que no meio desse estágio resolveu e achou que não vou conseguir? Eu fui ordenado diácono com um colega de turma que depois desistiu da ordenação sacerdotal, 15 dias antes. Então ele foi a diácono, mas antes de... 15 dias antes de ficar padre, 5 meses depois ele desistiu. Não quero. Gente... É o que eu estou dizendo, ninguém é obrigado. E se amanhã eu decidir, eu não quero mais exercer o ministério, eu me apresento à igreja e digo, olha, eu não tenho mais condições, eu quero a partir de agora viver uma outra vida, e aí abre-se um processo canônico, eu apresento as minhas motivações, a igreja vai avaliar e eu vou ser dispensado, vou morrer padre. O caráter sacerdotal vai permanecer em mim, mas eu não tenho mais a obrigação do exercício do ministério para poder viver a minha vida. E se eu quiser me casar, eu peço dispensa do voto de celibato, que um dia eu fiz, a igreja me concede,
e eu, de forma correta, não é, vou passar então a viver uma outra vocação, claro, com a minha identidade sacerdotal. Então a identidade sacerdotal ela acompanha. É um caráter indelével, é uma mudança ontológica, vem do ontos. Por isso a compreensão filosófica é importante. Não é? Quando, na narrativa do Evangelho de Lucas, o arcanjo Gabriel aparece a Maria, ela questiona, como é que eu, sendo virgem, não conhecendo o homem, vou gerar alguém dentro de mim? Ele responde, o poder do Altíssimo virá sobre ti, a sua força te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. A igreja, em cada sacramento que ela ministra, ela tem uma matéria e ela tem uma fórmula. O que nós temos aqui? Nós temos trigo, nós temos óleo, né? Mas trigo e óleo, dá para se fazer muita coisa. Por que trigo e óleo aqui viraram pizza e não viraram pão? Porque possuem uma forma de pizza, não é? Então, quando eu vou batizar uma criança, eu preciso da matéria, que é a água. E eu preciso da fórmula, que é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não porque eu escolhi isso, mas porque nosso Senhor instituiu assim. A matéria do sacramento da ordem é a imposição das mãos do bispo, que é sucessor legítimo dos apóstolos. A igreja guarda essa tradição. E a fórmula é a oração consecratória. Aquilo que o bispo reza para constituir aquele eleito diácono, presbítero ou bispo. Então vamos ver, qual o sentido de impor as mãos? Quando você está andando e de repente o sol vem forte sobre você e você quer ler alguma coisa, você impõe as mãos e faz uma sombra. Cobrir. Quando você vai fazer uma criança ser apresentada, você tira a mão, você cobre a criança do sol. O ato de impor as mãos é cobrir, fazer uma sombra. Então, o mesmo Espírito que como sombra gerou o impossível no ventre de Maria, gera na pessoa do homem um outro Cristo. Este é o sentido. Muito interessante conhecer, porque é difícil a gente ter esse contato, né? Como a gente... Eu trouxe, Alex, vou aproveitar aqui, eu trouxe 3 presentes para você. Opa! Vou ganhar presente, olha que maravilha! Eu trouxe a Sagrada Escritura. Olha aí, Bíblia é sempre bom. A Bíblia numa versão pastoral. O que quer dizer isso? É uma edição especial, não é? É uma interpretação da Sagrada Escritura feita fiel à tradução com rodapés de linha pastoral, de fácil compreensão, segundo a nossa doutrina. O Papa João XXIII, quando abriu o Concílio Vaticano II, ele disse: a nossa igreja guarda, interpreta e anuncia a palavra. Então, através desta missão de guardar e interpretar, a igreja tem uma obrigação de anunciar, de forma que essa boa nova se torne boa realidade na sua vida. Oh, isso com certo? certeza. E trouxe também, que muita gente não conhece, é quase uma outra Bíblia, mas é um catecismo da Igreja Católica. A Igreja Católica tem 3 fontes de revelação. Eu costumo dizer às pessoas assim, não discuta religião. Nós somos irmãos, nós somos filhos de um mesmo Pai. Nós viemos todos de Deus e somos de Deus. E, às vezes, você vai tentar explicar uma realidade que a pessoa não vai atingir, não que ela não queira aceitar a sua verdade, mas por falta de conhecimento do seu fundamento. Nós não temos somente a Escritura como fonte de revelação. Nós temos a Escritura, nós temos a tradição e nós temos o magistério. Existem coisas na sua vida que você domina e interpreta muito bem porque você aprendeu nos livros. Tem coisas que você nunca leu e sabe que é verdade. Por quê? Seus pais te ensinaram. Quem te ensinou a ir no banheiro? Tradição, né? Indispensável. Seus pais te ensinaram. Quem te ensinou a comer? Seus pais te ensinaram. A escola não te deu isso. Então, a tradição traz para nós o que não está escrito. E é dever do magistério, na pessoa do Papa e dos bispos, nos apresentar isso de forma explícita e clara. Então aqui está, em síntese, aquilo que a igreja acredita, ensina e espera. Mas só uma perguntinha que eu vi aqui em letras miúdas aqui, tá em latim? Não. Aqui está, então, novíssima edição de acordo com o texto oficial em latim. Porque a igreja é universal. Santo Agostinho tinha mais de 200 nomeações para a igreja. Nós usamos sim. Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana.
Romana porque sua sede está em Roma. Sim. Apostólica porque vem dos apóstolos. Católica porque é universal. Então, se você tem uma igreja em Itaguaí, de uma outra denominação, você pode escrever uma carta para o seu povo, todos podem ter acesso. Agora imagina a igreja querendo escrever para todas as línguas. Então ela escreve no latim, que é a língua que ela sempre se serviu, e em cada país se faz a tradução. E tem mais um, que é o Yucat, que na verdade é a síntese desse catecismo resumida a pedido do Papa Bento XVI em vista da Jornada Mundial da Juventude em 2013. Ah, tá. E qual desses, na verdade, tirando a palavra sagrada, né, a Bíblia, qual desses aqui vocês usam no seminário? Todos. Ainda Todos. tem mais, ainda tem o direito canônico. Tudo isso faz parte da Tudo isso formação. faz parte da formação. Eu tinha um professor que dizia, se você não conhecer esse livro, você não pode ser ordenado padre. Caramba! Entendeu? Eu recebo, por exemplo... Mas esse é o resumido. Não, esse é o resumido. Esse tá na íntegra. Ah, tá. Entendeu? Hoje mesmo eu recebi uma pessoa que dizia, padre, eu fui batizada na igreja evangélica e eu quero me tornar católica. Agora vamos ver o que o catecismo e o direito canônico dizem. Pronto, tá ali. Ah, nesse aqui ele já tem também a parte do direito, né? Sim, é como se fosse o vadimeco Exato. O direito, claro, o direito canônico é muito mais grosso, né? Muito mais denso. Mas aqui, uma pessoa que quer compreender a fé católica, se ela se debruçar aqui sobre esse... Primeiro ele começa com uma introdução do creio, daquilo que nós dizemos na nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa isso? Credo apostólico. Isso, entendeu? Tudo está aqui. Depois você se delicia aí. Não, vou... Eu não sei se eu mencionei, mas eu sou formado em teologia, então livro é um presente magnífico. Eu fiz na Unigran Rio por falta de tempo, mas eu queria ter feito na PUC. Ah, sim. Só que, infelizmente, a PUC, para mim, não dava porque ela é Então, com certeza, você integral. passou por essas noções. Sim, a gente tem, assim, uma grande gama de conhecimento a ser adquirido e é claro que não acaba nunca, né? É ad eterno. Até porque a teologia ela vai sempre apontar para um mistério. Sim. Seu objeto de estudo é Deus. É incompreensível. E quem é Deus? Deus. Por isso, a teologia de verdade você faz de joelhos, contemplando e adorando aquele que é o seu objeto. A melhor forma é que o único livro que você consegue ler na presença do autor, onde quer que você esteja. Isso é maravilhoso. Mas, por favor, deixa eu servir o senhor. Vamos, enquanto conversamos, degustar. Eu gostei da proposta do podcast. Afinal, bom, né? No final tudo é muito bom isso daqui. Independente do como está sendo o assunto, se está bem conduzido ou não, a gente sabe que ele está caminhando bem. Quando a gente dá uma pausa, consegue comer uma fatia. Qual que o senhor prefere? Essa mesmo, de frango. Essa ali. No caso do senhor, o senhor falou que o senhor demorou 7 anos ali na... 9 anos. 7 é o caminho... 7 foi 3 de filosofia e 4 de teologia. Fiz 1 ano de propedêutico e depois fiquei 1 ano na pastoral esperando as 2 ordenações, diaconal e sacerdotal. Caramba, é muito tempo estudando. Passa-se tanto tempo, né, tendo contato. Mas assim, o senhor tem algum momento dentro ou fora desse período em que ele é tido como prática, como experiência, o tempo todo, para chegar lá no diaconato e posteriormente o presbiterato? Sim, por isso existe a questão da formação pastoral, onde o seminarista todos os finais de semana sai do seminário e vai ficar com um padre numa paróquia para encarar as realidades, viver os desafios, né? E aí esses momentos são a parte, como eu posso dizer, prática daquilo que você tem lido, aprendido, estudado. Exatamente. E essas questões, elas envolvem uma área específica ou uma daquelas 5 áreas que você mencionou? Uma das 5 dimensões, pastoral. Entendi. Pastoral, podemos dizer assim, a pastoral, ela é o exercício da maternidade da igreja. A igreja, enquanto mãe, ela está ligada a todas as dimensões da vida, desde o seu nascimento até o seu declínio natural. Então é o modo como a igreja, na sua prática, se manifesta. Morreu alguém, tem que fazer uma exéquia. Isso é um ato pastoral da igreja. Entendeu? Os casais precisam de uma formação, esclarecimentos, sanação de dúvidas. Isso é um exercício da pastoral da igreja. Por isso ela chama de pastoral os serviços específicos. Pastoral do batismo, preparar as pessoas para o batismo.
pastoral da família. E aí todas essas partes que você está falando que cuida da pastoral, ele tem aqui nessa versão, no caso. Não, isso é a Bíblia, né? A Bíblia. Não. É porque eu entendi que ela tinha então, aquela parte de Por que estudo. nós dizemos de edição pastoral? Porque ela quer que as pessoas entendam os textos. Então, o rodapé ele é feito de uma forma mais simples para alcançar a compreensão. É um comentário de alguma parte que pode não ser tão fácil de compreensão. Exato. Ah, sim. E qual a outra área que o senhor pode comentar que o senhor teve um contato assim que teve uma grande relevância? Olha, a minha formação ela se deu no interior de São Paulo, né? Eu fiz filosofia na Universidade Salesiana de Lorena e fiz teologia na Faculdade Deuniana de Taubaté. E ali no Vale do Paraíba, né, próximo da Serra da Mantiqueira, as tradições e a fé do povo é muito popular. A cultura religiosa é muito forte. Eu tive a graça de trabalhar como seminarista por 2 anos na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Cunha, o maior município em extensão rural do estado de São Paulo, onde tem quase 60 comunidades rurais. E o contato com o povo simples, não é? Com as pessoas que não têm tanto acesso ao padre, mas cultivam a fé, mantêm a sua comunidade e não desistem de buscar a Deus, foi o que de fato me deu mais vontade e desejo de colocar a minha vida a serviço. E o senhor falou que eles não têm tanto acesso ao padre. Como que é a vida de um padre? Como que é o dia a dia? O senhor acorda de manhã, e como é que é a rotina? Porque a gente, normalmente, o pessoal tem contato com o padre quando ele vai à missa, né? Quando ele vê lá aquela pessoa que está lá na frente, distante, e fala e tal. Vocês têm o mesmo acesso que o povo ali, né? É uma pergunta assim, de curiosidade, porque... A gente acorda e abre os olhos, né? Primeira coisa. E nós temos... vou vender o meu peixe aqui, tá? Nós temos na Igreja Católica uma coisa muito bonita que é a unidade na diversidade. Eu sei que todas as manhãs, quando eu acordo, eu devo fazer uma oração, que é chamada de oração das laudes. Depois, eu sei que antes do almoço eu tenho que fazer uma outra oração, que é a oração da hora média. Eu sei que ao cair da tarde eu tenho de rezar as vésperas. E ao terminar o dia eu tenho que rezar as completas. Isso é a vida litúrgica do padre. Então eu sei que enquanto eu estou rezando, o meu bispo também está rezando, o Papa também está rezando, e todos nós padres e diáconos do mundo inteiro, com os religiosos, as freiras, os monges, os freis, nós estamos unidos nesta hora, até as 9 da manhã nas laudes, depois até meio-dia na hora média, depois até às 18 horas as vésperas, depois das 9 da noite as completas. Nós estamos rezando os salmos da Bíblia, divididos durante a semana, com hinos de louvor, com leituras bíblicas. Isso fortalece a nossa vida litúrgica de forma espiritual. Depois, toma café, né? E tem a agenda, né? Cada dia um problema para resolver, né? Cada dia uma questão para sanar. E o acesso do povo ao padre, como é? É a hora que o povo quer e precisa. A paróquia tem um dia de atendimento, as pessoas sabem que naquele dia, naquele horário, elas vão chegar lá e vão encontrar o padre. O pessoal daqui como é que chama só essa igreja paróquia? Catedral. Catedral. O pessoal da sua catedral, eles têm assim, o contato de ligar e falar, pô, padre, tô precisando disso ou daquilo, fora desse horário? Tem a secretaria também, né? Sim. A secretária está aqui, sim. Inclusive. A secretaria tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem e-mail, tem telefone, está lá aberta no horário comercial de 9 ao meio-dia, das 14 às 17 horas, todos os dias, de segunda a sexta e no sábado, das 9 ao meio-dia. E acontece de ter a pessoa ali que está passando por algum problema, ela necessitar que o padre se desloque até ela em algum momento desse? Sempre. No hospital mesmo é comum. É um dos sacramentos, né, da igreja. Por falar em hospital, o senhor já teve algum contato com essa área de capelania? Sim. Mas qual capelania que o senhor teve mais contato? Hospitalar? Então, prisional? Quando eu trabalhava em Lorena, a capelania do hospital de Lorena era confiada a um padre. Então nós fizemos muitos trabalhos de visita, de acompanhamento. Depois é muito forte na minha região as Irmandades das Santas Casas.
que são grupos de leigos que administram os hospitais que antes pertenciam à igreja, agora não pertence mais à igreja, mas o governo continua a mantê-los sob a administração da igreja. Então, um conselho É como se fosse uma ONG. digamos isso, mas é um Eles conselho gerem que nós e chamamos outros de entram com Irmandade da recursos. Santa Casa. E dentro da Irmandade existe a capelania. Na minha cidade eram as irmãs, que são chamadas Filhas da Caridade, que tem até um hospital aqui no Rio Grande. E depois, quando fui para Cunha, as irmãs beneditinas de Tutsi. E meu pai foi membro da Irmandade da Santa Casa da minha cidade. Então eu acompanhei muito de perto esse ritmo, né, de vida hospitalar, de assistência espiritual aos enfermos e tudo aquilo que gira em torno, não é, dessa realidade. É muito corrido? É muito engraçado porque às vezes você não está esperando. Por exemplo, teve um dia aqui já na catedral que eu realmente iria no hospital. Mas na minha cabeça estava assim: eu terminei de almoçar, eu vou tirar um cochilo e às 3 da tarde eu vou ao hospital porque o doente está me esperando. Um doente que não está em estado grave. E quando eu levanto da mesa, recebo no WhatsApp um boa tarde, padre, sua bênção. Respondi, boa tarde. Fulano sofreu um acidente, está muito mal e está aqui no hospital. Então, tipo assim, a nossa vida, ela vai de 0 a 1000 e de 1000 a 0. Então, assim, já não tem mais o cochilo da tarde. Porque, com todo respeito às outras religiões, se fosse uma pessoa de uma outra confissão religiosa, um evangélico, um espírita, qualquer pessoa poderia ir ali e prestar um auxílio, rezar. No nosso caso, nessa hora, só vale o padre. Só o padre pode perdoar os pecados e ungir com óleo, como São Tiago escreve. Alguém de vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que olhem sobre ele, imponham as mãos e os unja com óleo. Nós somos os presbíteros. Então, você, cristão católico, na sua infância aprendeu isso. Se você manda mensagem, o padre diz, não vou mandar... Ele sabe que não é unção. Ele sabe que alguém vai lá, vai rezar, mas não vai implicar o perdão dos pecados. Entendo. Foge aquilo que a pessoa tem como regra, né? Como verdade. Eu aprendi assim, como agora verdade, tá mudando. porque para nós não se trata de regra. A igreja é uma instituição de direito divino. Então, para nós, aquilo que Jesus diz a Pedro, eu te dou as chaves do céu, que você ligar na terra será ligado no céu, que você desligar na terra será desligado no céu, conta muito. Então, quando nós dizemos algo em relação aos sacramentos, quando nós dizemos algo à vida espiritual, nós estamos falando daquilo que para nós é uma verdade. E o senhor já passou por alguma história assim desafiadora? Algum momento nessa trajetória que o senhor falou assim, caramba, isso aqui, agora eu vou ter que buscar lá algum conhecimento específico que vai me ajudar a conduzir a situação? Olha, você passa 9 anos de formação, você faz 2 faculdades, mas o que te ensina a ser padre é a presença de Jesus na sua vida. Se o padre não reza e acha que já tem todas as respostas, quando ele menos espera, a vida troca as perguntas. Então eu procuro, Alex, entender que a igreja me fez padre, mas eu preciso me fazer homem de Deus todos os dias. Se eu não for um homem de Deus, eu não terei respostas nenhuma. Nenhum desses livros podem me oferecer aquilo que o João que me procura agora às 9 da noite precisa. O Espírito de Deus pode me oferecer isso. É ter a resposta que a pessoa precisa. Que não é minha, que não é sua. Que pode nem sempre ser o e que ela se eu espera. der uma resposta minha, não convence. Quando eu não tenho respostas, o Espírito fala e a pessoa diz, padre, era isso que eu queria ouvir. Ou era isso que eu precisava ouvir e não queria ouvir. Às vezes fala mais alto. Mas eu não me apego. Eu sou uma pessoa muito tímida, embora não pareça. Por isso, todas as vezes que eu vou falar em público, eu faço questão de pôr o óculos, que eu me considero escondido atrás dele. Né? E as pessoas às vezes falam, padre, que homilia bonita. Não é meu. É um dom e por isso é o Espírito que faz e que realiza. Eu tenho plena consciência disso. Eu sou o carteiro, eu não sou a carta. Eu sou o mensageiro, eu não sou a mensagem. Eu sou o emissário, eu não sou aquele que envia. Que palavras bonitas. O senhor comentou então lá no começo sobre
o seminário menor, o seminário maior, e aí o senhor passou pelo diaconato, e esses desafios, eles aparecem cotidiano, costuma ser mais difícil? O povo não diferencia diácono e padre, né? O seminarista foi ordenado, diácono, o povo já acha que é padre, porque já usa o colarinho, já usa a túnica, usa a estola tiracola, mas pro povo isso não... Então, assim, as realidades, elas surgem já no seminário. Como eu disse para você, eu trabalhei em Cunha, então algumas comunidades o padre, por questão de agenda mesmo, 60 comunidades, você só tem 30 dias no mês, né, ele não conseguia ir porque muitas delas só se chega a cavalo e outras em lombo de mula. Caramba! Sim, sim. Estamos falando de 2025. 2025, normal. Meu Deus. Né? Depois, quem está nos acompanhando, quiser olhar no Google, né? Eu me lembro de uma comunidade, sertão do Itambé. Levei quase que uma tarde para chegar lá um dia andando de Fusca. Caramba. Porque os outros carros não chegam. E se chover, você não volta. Que isso? Né? Bem... Então, o seminarista chega. Para aquele povo, ele é o padre. É a pessoa que está imbuída ali de fazer. E isso é muito bom. Porque te mostra que não é a ordenação que vai te constituir aquilo que você já tem que ser para alcançá-la. Te mostra, já coloca ele dentro da realidade da qual ele ainda espera, né, alcançar. A filosofia tem duas ideias, né? O ato e a potência. Então, em potência, todo seminarista já é padre. Em ato, ele é seminarista. Mas em potência, ele já é padre, então ele deve viver como padre. Teve algum gesto dentro da comunidade que o senhor falou assim, caramba, isso me comove por estar aqui, que essa atitude deles para comigo agora eu me sinto um padre, né? O tempo todo, porque São Paulo usa uma expressão, né? Nós trazemos esse tesouro em vasos de argila. E é realmente isso. O padre não é um anjo, por isso nós não temos asa. O padre é um homem consagrado, separado por Deus, e como diz a carta aos Hebreus, que é uma carta que fala do sacerdócio, ele sabe se compadecer das fraquezas do outro porque ele mesmo está cercado de fraquezas. E o carinho, a reverência das pessoas que às vezes, na sua idade já avançada, querem chegar apenas para olhar o padre, pedir a bênção e beijar a nossa mão. Isso faz com que eu lembre todos os dias que, acima dos meus pecados, não obstante as minhas fragilidades, eu sou presença de um outro. E, quando nós celebramos a missa, eu sempre peço muito a Deus a graça de nunca deixar de me emocionar ao dizer, na primeira pessoa, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Porque o padre não é outra pessoa senão uma hóstia, uma vítima de um amor que não é o amor dele, mas o amor de alguém que o amou também. E ele se une a esse amor para que ele continue sendo transmitido. Quando eu ergo as minhas mãos e digo, eu te absolvo dos teus pecados, porque ele mandou. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês... Algumas pessoas dizem assim, por que eu tenho que confessar com o Senhor? Eu digo, uma boa pergunta. Quando a gente chegar na eternidade, nós vamos interrogar nosso Senhor e vamos perguntar por que confiar o ministério da reconciliação e do perdão dos pecados ao Padre, que também peca. Nós podemos entender, porque um anjo, se escutasse nossa miséria e nosso pecado, não suportaria. Então, a carta aos Hebreus responde, sabe compadecer-se das fraquezas do outro, porque ele também está cercado de fraqueza. Então, quando o povo reconhece que você, como disse São João Paulo II, é presença de Cristo, você indica o sagrado. Por que o padre se reveste de tantos paramentos bonitos, de roupas bordadas e coloridas? Não é para elevar a sua pessoa, mas ao contrário, é para escondê-la, para expressar que ele está revestido da graça de Deus. Então esses gestos, esse carinho, as pessoas que... Sabe que a gente não tem mulher em casa, né? Manda um bolo, manda um pão, né? Pergunta se você comeu direito, te paga uma consulta, te leva para almoçar em casa, te considera da família, te dá um pijama. Isso não tem preço. Isso é o que Nosso Senhor viveu. E essa proximidade é gostosa de sentir. Sim. Porque a gente passa a não ter
uma constituição de família minha, mas fazer parte da família de todos. Sim. O padre não é um solteirão carente, eu digo sempre isso. Né? A gente faz uma opção de vida solitária para ter uma vida exclusiva. Né? Eu estava vendo esses dias quantos afilhados eu tenho. De batismo, de crisma, de casamento. Quantas, nesses 6 anos de padre que vou fazer, quantas crianças eu batizei, quantos casamentos eu celebrei, quantas pessoas eu sepultei, quantos enfermos eu visitei e constituiu-se ali uma amizade com a família. Isso é o quê? Fecundidade no ministério. Né? Eu já fiz mais de 70 casamentos. Já batizei mais de 300 e poucas crianças. Nem se eu fosse pai eu seria tão fecundo assim, de modo... Mas, pegando um gancho do que o senhor comentou, como que funciona o confessionário, né? É agendado? É por oportunidade? Ou a pessoa, pô, eu queria, aí o senhor vai lá para aquele... É muito livre. A igreja deve ter um dia em que o padre atende as confissões, ele está disponível para isso. Né? Até uma forma pedagógica de ensinar o dia da reconciliação para o povo. Eu atendo todas as quintas-feiras na catedral, das 9 ao meio-dia, das 15 às 17. O povo deve saber que toda quinta-feira, chegando na igreja, vai encontrar o sacramento da penitência. Mas, qualquer momento, qualquer instante, encontrando... Eu já atendi confissão, para você ter ideia, até em sala de espera de aeroporto. Isso seria uma pergunta, né? Se ela tem que acontecer naquele local ou se... Ela precisa ter um padre, né? É só a troca de... E ter um pecado. Sem pecado não tem matéria de sacramento. Caramba, que interessante, porque esse nível de curiosidade, né, de entrar na intimidade do padre é uma coisa que não se vê todo dia. Porque você não consegue, no momento durante a missa, você tá ali tão próximo que você consegue extrair esse tipo de informação, como que ele chegou lá, né? Qual foi o nível de formação, quais foram as situações que o levaram a tomar essa decisão. E essas histórias, né, vão se constituindo no que o Senhor é e naquilo que o Senhor ainda vai acrescentando. Né? A comunidade, ela corresponde àquilo que o Senhor tem apresentado. Eu vi que o Senhor tem uma responsabilidade específica, né, na sua comunidade ali na catedral. Como que é essa responsabilidade diária? Porque o senhor não é o único padre. Como que são divididas as funções ali? Então, na catedral eu sou o único padre. Ah, tá. Cada paróquia, não é? Cada paróquia tem, digamos assim, o seu pastor próprio. Né? Um padre que é nomeado e que é empossado pelo bispo e que ali o representa. Paróquia quer dizer lugar de parada, porque nós somos todos estrangeiros e peregrinos da pátria definitiva. Esse termo paróquia vem disso. Paróquia quer dizer uma sede onde as comunidades da região se reúnem, que tem o seu pastor que zela por ela. Eu sou o pároco da catedral. Então a função é pastorear, santificar e governar. Pastorear, tudo isso que nós falamos até aqui. Administrar, não deixar a igreja cair, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, é tudo aquilo que a igreja precisa, manter os funcionários, e enfim. E governar, ser uma referência. Não quer dizer que o padre é aquele que manda, o que determina, mas aquele que discerne à luz do Espírito e segundo as orientações da igreja, o que precisa ser feito em cada momento. Então, o senhor, além da parte eclesial, o senhor tem a parte administrativa, Sim. O senhor tem Agora você imagina se a zeladoria. Agora você imagina se tivesse mulher e filho. E ela dizendo pra mim assim, acabou o papel higiênico, acabou o arroz. Tá entendendo porque o padre não casa? Eu acho que... E lhe digo mais, um dia alguém me falou assim, padre, mas tudo bem, o pastor faz a mesma coisa. Eu falei, não, calma lá. O pastor tem uma igreja. Na paróquia não se tem uma. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho a catedral, tenho a capela de São Mateus, tenho a capela de São José na Vila Margarida, tenho a capela de São João Batista no Engenho, tenho 2 comunidades de Nossa Senhora Aparecida, uma na São Campelo e outra na Raiz da Serra. Mas aí é o senhor sozinho? Sozinho. Meu Deus, como é que o senhor faz pra... Eu não tenho mulher, eu não tenho filho. Não, mas aí o senhor como padre lá tem os diáconos. Não, tem eu mesmo. Como é que o senhor faz para estar nesses lugares? Domingo, aliás, vamos começar devagar. Sábado eu celebro, todos os sábados, às 18 horas, na Capela de São Mateus.
No domingo, eu celebro... ainda esqueci Santa Terezinha. Tem mais um. De Jesus. No domingo, eu celebro 7 da manhã na Santa Terezinha. Às 9 da manhã na Capela de São José. Às 11 na Capela de São João Batista. Às 16 na São Campelo. E às 19 na Catedral. Semanalmente, eu estou em todas elas. Caramba, então, por dia o senhor está em vários lugares. Sim, e todo dia estou na Catedral. De segunda a sexta. Como é que o senhor arruma sede. aquele tempo que o senhor falou, que era pro cochilo mesmo? Depois do almoço. Gente, dá tempo? Mas aí que tá. A gente passa a vida sonhando com isso, né? É por isso que quando eu digo pra você que eu me emociono ao dizer isto é o meu corpo, é pra dizer que hoje eu estou aqui nesta função. Amanhã, se Nosso Senhor falar, tá bom, agora vem descansar. Eu estou com Ele. E o senhor vislumbra o episcopado? Não. Bem curto e direto, né? Apesar que a palavra de Deus diz que quem almeja o episcopado almeja uma coisa boa, mas se a nossa vida não é pastoral, administrativa, já é tão exigente, a do bispo muito mais. Porque você pense, eu falei isso para você da minha realidade. Agora você pense o bispo ser o primeiro responsável por tudo isso. E acima de tudo isso, por todos os padres que estão a serviço dele. E ter que prestar contas da administração de cada um. Com cabeças tão diferentes. Com ideias, com planos, projetos, enfim. Caramba, é uma rotina bem corrida, bem distribuída e trabalhada. Sim. Não dá para dizer que tá descansando. Não, não. A gente tem direito, claro, a um dia de folga por semana, que é segunda-feira. Depois a gente tem direito a 30 dias de férias por ano. Mas é só isso. Mas como é que funciona as férias? Vem outra pessoa e cobra Tem um o padre senhor? substituir. Mas ele não vai cuidar da parte administrativa, vai cuidar só da parte espiritual. Mas aí ele tem que estar em todos os lugares que o senhor estaria. Seguir a minha programação, a minha rotina. Gente, é complicado. É. Nossa. Mas é muito prazeroso. Tipo, a minha maior alegria é o domingo à noite. Quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e o meu pé tá latejando, eu tô cansado, eu tomo meu banho e eu olho sempre pro crucifixo e eu digo para Jesus: não te livraram da cruz. O Senhor a venceu. E eu venci com o Senhor hoje. Eu me sinto o homem mais feliz do mundo. É bom. Sensação de missão cumprida. Nossa, e durmo em paz. Não tem um domingo que eu não durmo em paz. E amanhã começa de novo. Não, amanhã eu descanso, que é segunda-feira. Boa, boa. E esse descansar também, Alex, é muito importante dizer, porque alguém pode pensar assim, como é que o padre descansa? O que alegra o coração do padre? O que o padre faz num dia de folga? Por exemplo, eu gosto muito de preparar o que eu vou viver e o que eu vou fazer durante a semana com o meu povo. Sabe, eu gosto de sentar no meu sofá, ver aquilo que o Santo Padre falou durante a semana, ver o que aconteceu na Igreja do Brasil, obter informações, porque é isso, né? A igreja é a nossa vida. Então você tem tempo para estar ali, você tem tempo para conversar com um amigo, visitar uma pessoa, receber alguém na sua casa, isso faz muito bem para nós, né? Os amigos, que não são muitos, são poucos, mas ajuda muito você entender que, de fato, nosso Senhor cuida de cada um que chama. É muito bonito isso. O senhor falou que o senhor senta no seu sofá e quer receber uma visita. O padre reside na igreja ou ele tem uma residência externa? Reside na igreja. Ele é o homem do culto, como o sacerdote do Antigo Testamento. O padre mesmo de folga, ele continua no trabalho. Eu literalmente moro na catedral, a parede do altar do outro lado da minha casa. Caramba! É uma bênção. É uma graça muito grande. Né? E eu digo assim, pensa, você mora com Jesus. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Os outros vêm e tal, mas eles se vão e você continua. Você fica. E assim, você vê, né, por exemplo, domingo à noite a catedral tá lotada. E aí, de repente, o padre tá sozinho. Mas você sabe que a sua palavra, você sabe que o zelo com que você presidiu a missa, o amor que você demonstrou ao sagrado às pessoas, foi um pouquinho para cada uma daquelas casas. Você deu Deus. E as pessoas levaram Deus consigo através de você. O senhor tá... Aí vale a pena os 9 anos de seminário, aí vale a pena a renúncia do celibato, aí vale a pena os desafios, o cansaço, vale a pena. E em algum momento dessa história,
Como que o padre se confessa para quem? Com outro padre. Mas tem um padre específico, Não. tipo, tem que ser o meu bispo, ou pode ser Não, de forma nenhuma. qualquer padre amigo, Qualquer padre. mas tem que ser no local ou pode ser por telefone? Não, sempre pessoalmente. Sempre pessoalmente. E Se aí você for ver, nós temos diversos meios de comunicação que hoje facilitam o Sim, nosso sim. contato. Mas o seu meio de comunicação com Deus nunca mudou, é a oração. É a oração. É E tem que joelho no ser. chão. Então pronto. E aí, nesse ínter, o senhor fala ali dos seus anseios, das suas preocupações. A igreja orienta sempre que se tenha um diretor espiritual. Alguém que vai dirigir a sua vida espiritual, te aconselhar e te orientar. Alguém que você identifica a sua maneira de pensar. Isso acontece fora da confissão. A confissão é você chegar e dizer os seus pecados. Ah, sim. É o meia-culpa que nós dizemos. Eu, pecador, me confesso. Porque Então, eu sou frágil também. Show de bola. Muito, muito, muito interessante conhecer assim mais a fundo. É um papo gostoso, não dá vontade de acabar nunca mais. Eu não sei nem quanto tempo a gente já tem de programa, gente. 1 hora? Caramba, já estamos a 1 hora. A pizza deve estar gelada. Coitado do padre. Não vai conseguir comer mais. Não, vamos. Pizza não se perde. É um pecado. Caminhando então para o finalzinho, padre, eu queria fazer uma pergunta assim. O senhor disse que não almeja o episcopado, mas se caso ele chegasse... Não vai chegar, não. Mas O Espírito Santo tem juízo. tem juízo? Se o senhor tivesse assim, recebesse esse convite, o senhor acredita que é por uma indicação que vai além daquilo que o senhor se auto-enxerga? Eu primeiro acharia que é a graça de Deus, que pode ver além do que a gente de fato é. E através de alguém, como você falou, com certeza. Porque é necessário que haja uma indicação. Porque apesar do senhor estar debaixo da autoridade de um bispo, ele não é o único que pode Mas não indicar. só a indicação, também uma consulta, né? Como é que funciona essa consulta? A igreja, ela tem em cada país uma embaixada, uma representação. Então, no nosso caso, em Brasília, nós temos o que chamamos de nunciatura apostólica. Ali reside um bispo que é nomeado pelo Papa para ser o seu representante naquele país. No nosso caso hoje, Dom Giambattista de Quatro, que é o núncio apostólico que está em Brasília. A sede da nunciatura possui uma organização. Uns senhores que trabalham com religiosas e leigos, enfim. Então, um bispo indica à nunciatura o perfil de um padre que poderia ser futuramente um bispo. A nunciatura pede o currículo desse padre. O bispo envia o currículo e ela vai então enviar cartas a 3, 5 bispos que possivelmente também o conheçam. Bispos próximos, que se o padre é bom, a fama chega, né? É verdade. E aí esses bispos vão dar o seu parecer. Depois eles vão consultar aquilo que nós chamamos de consultores da diocese. Toda diocese tem um conselho, um colégio de padres, não menos que 7, que servem como contatos da nunciatura. Então lá em Brasília tem o contato desses padres. Então eles mandam uma carta consultando aquele candidato para todos esses padres que são do clero dele. E todas essas cartas são mantidas sob sigilo pontifício. Quem recebe não pode dizer que recebeu. Terminada a consulta, o perfil do padre é encerrado, ali montado todo um arquivo, e aí dentro das características que ele apresenta se pensa uma diocese. Esse padre trabalhou numa igreja grande, esse padre teve tal experiência, então ele tem o perfil desta região. E aí então o núncio faz um contato com ele via telefone ou via de um enviado, pode ser o mesmo bispo dele. Olha, o seu padre Pedro, o seu padre José, foi indicado bispo para tal diocese. Ele tem 3 dias para responder. O bispo vai até o padre, ou liga para ele e diz que ele foi nomeado bispo. Ou então o núncio liga, olha, você foi nomeado bispo de tal lugar. O padre pode aceitar ou não. Aceitando ou não, ele escreve uma carta de punho, envia a Santa Sé para o Papa, porque o Papa é que o nomeou através do núncio. E ele pode recusar 3 vezes. A primeira, a segunda, a terceira não. A terceira, ele não é mais
convidado, ele é comunicado de que ele foi nomeado bispo para aquela diocese. Mas isso é numa sequência... Não, demora. Às vezes, vamos supor, uma nomeação que aconteceu agora, aí depois de 3 anos, depois de 5 anos, entendeu? Sobretudo porque agora tem surgido muitos bispos jovens. Antigamente os bispos eram mais idosos, né? É bem estruturado, bem organizado, tem todo um... Eu digo sempre às pessoas, é uma organização que começou há mais de 2000 anos, né? Então ela foi se aperfeiçoando. E aí, nesse caso, como que alguém chega? É curiosidade minha já. Eu sei que o editor ele vai ter trabalho para cortar aí boa parte dessa conversa. Mas como que a gente chega naquele pessoal que escolhe o Papa, aqueles cardeais, aquele povo que está lá? Não, isso, às vezes pensa-se que é algo... os cardeais, lembra que eu disse que a diocese tem um colégio de consultores? Sim, os cardeais são esse colégio do Papa, que ajudam ele na organização e administração da igreja. Então, por exemplo, os países têm sede cardinalícias. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, são as que me vêm à mente agora, que são sedes cardinalícias. Então foi eleito um novo arcebispo do Rio de Janeiro, foi eleito um novo arcebispo de São Paulo, foi eleito um novo arcebispo de São Salvador, na Bahia. Possivelmente, quando vagar uma vaga no colégio cardinalício, ele vai ser incorporado. E aí, no caso, ele pode ser designado para ir compor a equipe que... Não, ele compõe, mesmo estando fora. Ah, sim. Porque você não pode esquecer que a igreja é universal, por isso ela é católica. Então, no caso, ele só não está lá. Só não está lá. Mas, por exemplo, Dom Orani, que é o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, ele tem funções no Vaticano. Participa de conselhos no Vaticano. E pode acontecer, como aconteceu agora, por exemplo, o Papa Francisco nomeou 2 cardeais no Brasil que não estão em sede cardinalícias. Dom Leonardo Steiner, que é bispo da Amazônia, e Dom Jaime Spengler, que é bispo de Porto Alegre. Então, o Papa viu a questão da depredação da Amazônia, viu o trabalho e nomeou aquele bispo, ele pode nos ajudar de alguma forma. Ele viu o empenho, né, nessa enchente, a ação da igreja, na devastação que houve no estado de Porto Alegre. Não, o arcebispo esteve lá, então vamos nomeá-lo. Como Prevost, que agora é o Papa Leão XIV, quando estava bispo do Peru, também a sua atuação frente às causas, né, solidárias lá diante da enchente das pessoas. Mostrar o rosto da igreja, configurar-se plenamente a sua missão. É o que faz com que as pessoas contribuam de formas mais diretas para a igreja. Não se trata de uma promoção, mas se trata de mais serviço. Você imagina, como eu falei, Dom Orani, arcebispo do Rio, tem funções no Vaticano. Olha a extensão da diocese dele e ele ainda tem que prestar mais um serviço para a Igreja Universal, estando ligado ao governo da Igreja em Roma. Caramba, então vai-se de seminarista, passa pelo diácono, presbítero... Não é uma carreira, mas se você fosse colocar numa linha sucessiva, o seminário prepara para o diaconato para o presbiterato para o episcopado, e do episcopado você tem o arcebispado, você tem o cardinalato e por aí vai. Caramba, muito... Mas é bom lembrar o seguinte, o sacramento da ordem, que constitui os pastores da igreja, ele tem 3 graus só. Diácono, padre e bispo. O resto é tudo título, arcebispo, cardeal, o grau máximo é o episcopado. Então, o Papa só é Papa porque é bispo de Roma. O conclave não oferece um papa ao mundo, o conclave oferece um bispo para Roma. Entendo. O bispo de Roma preside a igreja na caridade. Por isso, Papa Pedro, apóstolo, primeiro entre os apóstolos. É uma sigla. Ah, é uma sigla? Sim. Na teologia você deve ter visto isso, não viu? Pior que não. Mas então, uma falha aí. Eu acho que eu perdi essa aula. Eu não tinha pensado que era um acrônimo. Sim. Caramba, que interessante. Porque Pedro foi bispo de Roma. E depois de Pedro, a linha sucessória que se seguiu, não é, através de muitas discussões, foi colocada à frente da igreja. É que são detalhes, né? Mas quem acompanhou, e graças a Deus as mídias digitais possibilitaram isso de forma muito mais expansiva, agora o conclave e o início do ministério do Papa, se você olhar, você percebe uma coisa, os cardeais se vestem de vermelho. Sim. Né? Eles têm uma batina vermelha e por cima tem uma veste, que é como se fosse uma túnica curta, que se chama sobrepeliz. Por cima desta túnica vem uma capa vermelha e um crucifixo. E depois na cabeça, o solidel e o barrete. O Papa foi eleito. O Papa vestiu-se com uma batina branca.
colocou esse sobrepeliz por cima. E a capa que pôs não é vermelha como a dos cardeais, mas é violácea como a dos bispos. Porque enquanto cardeal agora ele é bispo de Roma. E porque ele é bispo de Roma, ele preside toda a igreja. Caramba, que interessante. Bom, eu não sei nem como agradecer por esse bate-papo. Foi, assim, esclarecedor. Eu acredito que os nossos ouvintes aqui, espectadores, estão aí em casa maravilhados em poder conhecer, acompanhar, entender um pouquinho sobre como que funciona. Se você tem aí algum chamado para essa área, né, agora você já tem mais informações, né? Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer enorme poder receber o senhor aqui, né? Nós estamos nos aproximando do fim. Eu quero mais uma vez aqui dizer que esse programa aqui é um espaço aberto para que você conheça um pouco sobre fé, sobre solidariedade e entenda que, apesar do padre ser católico e eu ser cristão, nós professamos uma fé... Ah, você é evangélico? Sou. Sabia não. Posso Eu sou diácono do Ministério Louvor ao Deus de Israel. Ah, que bom. É um ministério recente, Uhum. A gente acabou de fazer 3 anos. Eu não sabia, viu? É bom que a gente só revela no finalzinho. Mas assim, eu espero que a gente tenha tido um papo saudável, gostoso, que o senhor tenha aproveitado. Eu gosto sempre de dizer às pessoas que numa rua onde se tem muitas igrejas de denominações diferentes, devia haver só um restaurante, para que pelo menos ao entorno da mesa houvesse diálogo entre todos aqueles que ali buscam o mesmo fim. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Então, para você que nos acompanha aqui, eu quero agradecer por você ter aberto as portas da sua casa, que tenha permitido que a gente entrasse, comungasse com você, né? Que você se sinta participante da nossa mesa, tá? Esse é o grande abraço que eu deixo para Deus. Aqui é o Diácono Alex e fiquem com Deus. Obrigado.